Olá pessoal, aqui é Yuri Guilherme Cavalcante. Ouça meu podcast de jurisprudência atualizada do STJ e do STF de forma rápida e objetiva. Hoje será o informativo número 1067 do STF, completo e gratuito para você ouvir. Bons estudos! Atenção, licença maternidade. A maternidade biológica e a maternidade adotiva devem receber o mesmo tratamento da lei. A Constituição Federal de 1988, mãe de todas as leis brasileiras, não admite tratamento desigual entre a mãe biológica e a mãe adotiva. Ambas possuem o mesmo direito à licença maternidade, nas mesmas condições. Lembrar do princípio do superior interesse da criança. Assim, será considerada inconstitucional a lei ou todo e qualquer ato normativo que crie regras diferentes entre a maternidade biológica e a adotiva, principalmente em relação ao prazo e ou em função da idade da criança adotada. No caso concreto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, por unanimidade, o artigo 3º, caput, parágrafo 1º e 2º da Lei nº 13.109 de 2015, que estabelecia que a mãe militar que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 1 ano de idade teria direito à licença maternidade remunerada de 90 dias. Porém, se essa mesma mãe militar adotasse uma criança com mais de 1 ano, teria direito de apenas a 30 dias de licença maternidade remunerada. Atenção, Defensoria Pública. A Lei Complementar Estadual pode conferir, dar à Defensoria Pública a prerrogativa, o direito de requisitar de quaisquer autoridades públicas e de seus agentes públicos certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e outras providências necessárias ao exercício das atribuições da Defensoria Pública. Mas, para que seja garantido esse direito, é preciso que a Lei Complementar Estadual observe atentamente os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade na concessão dessas prerrogativas. Por exemplo, a Lei Complementar Estadual não pode autorizar a Defensoria Pública a requisitar informações e dados protegidos pelo sigilo, cujo acesso depende de autorização judicial. Lembrar que a palavra requisitar, em sentido jurídico, tem o significado de exigência legal, ordem de autoridade competente para que seja atendida a exigência. Lembrar também da teoria dos poderes implícitos, que é uma construção jurídica de que a Constituição Federal concede a função principal aos órgãos públicos e também concede implicitamente instrumentos necessários para a realização dessa função constitucional. Atenção, municípios! Atenção, município de São Paulo! Você, município, não pode criar lei municipal para regular a instalação de estação rádio base, sigla ERB. Também não pode fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano em seu território relacionado a telecomunicações e radiodifusão. Essa competência é privativa da União. Lembrar do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que compete privativamente à União legislar sobre águas, energia,
informática, telecomunicações e radiodifusão. No caso concreto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei 13.756 de 2004 do município de São Paulo, que invadia a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Atenção, entes federativos. Atenção, Estado de Roraima. Vocês, entes federativos, não podem criar lei estadual estendendo prerrogativas de função a toda e qualquer autoridade pública estadual. Você, ente federativo, precisa lembrar do princípio da simetria, que significa que deve existir um paralelismo, como se fosse um espelho, entre as disposições constitucionais destinadas à União e os demais entes federativos. No caso concreto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional por unanimidade o artigo 77, inciso 10, a linha A e B da Constituição do Estado de Roraima, que inseriu no rol de competência do Tribunal de Justiça do Estado, que possui competência de processar e julgar originariamente algumas autoridades, inseriu os reitores de universidades públicas e diretores-presidentes das entidades da administração estadual indireta. Dessa forma, o Estado aumentou discricionariamente o rol de competência elencados pelo legislador federal, violando assim a regra de reprodução automática. Nesse caso concreto, o STF modulou a decisão e aplicou efeitos ex nunc, isto é, a declaração de inconstitucionalidade começa a ter efeito a partir da data do julgamento ou do trânsito em julgado da decisão. Atenção, advogados e advogadas. O STF permite a cobrança das custas judiciais e emolumentos com base no valor da causa ou do bem ou do negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais. Mas, para que seja realizada a cobrança dessa forma, é preciso ter limites mínimos e máximos e deve ter também uma razoável e proporcional correlação com o custo da atividade. No caso concreto, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei 1286 de 2001 do Estado de Tocantins. Nessa lei tocantinense, cobra-se, por exemplo, R$ 2,00 por página da carta de sentença. Se você gostou deste podcast, deixe seu comentário e colabore com o nosso trabalho através do link na bio no Instagram. Sua contribuição nos incentivará a continuar publicando informativos atualizados do STF e do STJ. Aguardo seu feedback. Hakuna Matata.